As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Buen día. Con mucho gusto tenemos hoy 2 invitadas de lujo, una de Chile, la otra de la República Dominicana. Y además tenemos hoy a Rafaela Guerrante, que es de INPI, brasileño, y María Beatriz de Lore, que a pesar de ser brasileña, ella es del USPTO, de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Entonces, me gustaría presentarlas por la cuestión de la lengua. Yo empezaré con Denise y Narcis, que son las hispanohablantes, y después María Beatriz, y cerrando el día de hoy tenemos a Rafaela. Yo voy a presentarlas en, en, ah, en castellano. Entonces empezamos con Denise. Denise es la encargada. Ella es licenciada, es una abogada que en los países hablantes hay diferentes modos de decir que una es abogada, pero ella es abogada en Chile y es la encargada de asuntos internacionales del INAPI, que es la oficina de Chile, del Departamento Internacional de Políticas Públicas de esta oficina. Y ella, así como las otras invitadas, va a hablar de las iniciativas que existen en su oficina para apoyar la inclusión. Entonces, Denise tiene una presentación que yo voy a empezar a compartir con ustedes. Y bueno, si hay algún problema, les pido que
que me digan, que me escriban, porque yo ah, no, yo estoy aquí con la presentación y pienso que ya la ven, ¿no? Sim, mas não está no modo apresentação. Ok. Ahora, Agora tá. ok. Entonces, Denise, Sí, muy buenos días a todas y todas. Muchas gracias, Aline, por esa presentación. Quiero agradecer al INPI Brasil, a OMPI, a AFPI por esta gentil invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir las iniciativas que INAPI está llevando a cabo en materia de inclusión. La primera slide, por favor. En INAPI nosotros tenemos la convicción de que si queremos tener un ecosistema de propiedad intelectual que sea robusto, debemos incluir a todos. La desigualdad de género y la pérdida de talento que ello conlleva impacta en la sustentabilidad y en la productividad de las economías de los países. No solo se trata de promover el valor intrínseco que tiene la diversidad, sino que en concreto sabemos que la diversidad en los equipos tiene una mejor productividad y mejores resultados. Eh, es por ello que nosotros estamos atentos a qué es lo que ocurre en esta materia. Y hemos mirado, por ejemplo, el informe de brecha de género del Foro Económico Mundial del año 2023, que reportó que nos quedan aún 133 años para poder superar la brecha de género en el mundo. No es muy alentador ese número. En términos nacionales, vemos que en Chile, por ejemplo, en el ecosistema de propiedad intelectual y de innovación, vemos que el porcentaje de mujeres en Chile que están cursando programas académicos relacionados a carreras STEM es bastante bajo, representa solo el 22% en relación a los hombres que tienen el 78%. En materia de patentes propiamente tal, la proporción de inventoras chilenas en las solicitudes PCT publicadas en el 2022 alcanzó solo el 17%. Estos números y estos plazos son alarmantes y eso hace urgente promover y acortar estas brechas que impiden la participación y el desarrollo de todos. Necesitamos que nadie esté excluido, que exista una igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de trato. En esta materia, en INAPI nosotros hemos prestado mucha atención a unas recomendaciones que ha propuesto Josefina Coutura para cortar las brechas de género existentes en esta materia. En su informe denominado Desafíos que enfrentan las inventoras e innovadoras al utilizar el sistema de propiedad intelectual, que se desarrolló en el contexto de un estudio del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de OMPI. Y estas recomendaciones que a nosotros siempre nos gusta tener presente son, por una parte, hay que mejorar la recopilación y el uso de datos desagregados. Hay que fomentar una mayor entrada de mujeres en los campos y carreras STEM. Debemos aumentar el acceso de mujeres a fondos que financien sus proyectos de investigación. Se deben abordar problemas socioculturales y prejuicios que inhiben el potencial innovador de las mujeres. Se debe apoyar a la creación de redes y colaboración y aprendizaje y reducir la complejidad y el costo de los procesos de empatentamiento y así fortalecer la capacidad nacional para que existan innovadoras e innovadores. Teniendo a la vista estas recomendaciones, nosotros hemos abordado el desafío de la inclusión. Para INAPI, la agenda de género es un tema transversal que cruza todos los ámbitos del trabajo. Y por eso la promoción de la perspectiva de género, la participación equitativa de las mujeres, está en el centro de nuestra estrategia institucional. Y hemos desarrollado acciones que van dirigidas al funcionamiento interno de la oficina, mirando hacia nuestros funcionarios, pero también mirando fuera de nuestra institución, mirando ya más enfocado al ecosistema. En la gestión de la institución,
¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Claro, Denise, hubo un problema de conexión. No oímos tu última frase. Perfecto. Si podrías repetirla, por favor. A partir Sí. de un sistema de gestión. Ah, perfecto. Lo que pasa es que a partir de, como forma parte de la estrategia institucional que cruza todas las áreas, hemos creado líneas de acción enfocadas hacia el interior de la oficina, mirando a los funcionarios, pero también hacia afuera, mirando más hacia el ecosistema de PI de innovación, mirando los servicios que prestamos hacia los usuarios. Y hasta ahí quisiera pasar a la siguiente slide para abordar en particular las acciones hacia el interior de INAPI. Ahora, en la gestión, nosotros damos gran reconocimiento a la participación laboral femenina, porque esto implica generar un cambio cultural al interior de INAPI para fomentar la implementación de medidas que potencien la contratación y además la retención de mujeres. Además, la promoción del liderazgo femenino y la presencia de mujeres en altos cargos en nuestra institución. Al respecto, debemos señalar que un alto porcentaje de los funcionarios de INAPI son mujeres, como pueden ver en la slide, y además de los cargos directivos, la mayoría de ellos son ocupados por mujeres, 4 de 6. Y en lo que se refiere a la gestión de personas, INAPI ha desarrollado diversas políticas tendientes a favorecer la equidad, tanto en temáticas de perspectiva de género como de conciliación de vida familiar, vida laboral y personal. Algunas medidas, como por ejemplo, son la implementación de un horario flexible, el protocolo de conciliación de vida laboral y familiar, el beneficio de Salacuna, se ha implementado el protocolo sobre prevención de maltrato y acoso laboral y sexual, el programa de teletrabajo, las- el uso de un lenguaje inclusivo y distintas capacitaciones en materia de género para nuestros funcionarios. Denise. Denise, no la oímos. ¿Sí? ¿Y ahí se me escucha? Ahora ¿Se sí. puede oír? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Siempre buscando una mirada transversal al quehacer de la oficina, es que en el 2021 INAPI estableció una institucionalidad en materia de género, como a través de la creación del Comité Estratégico de Propiedad Intelectual y Género, cuya misión es contribuir a la equidad en el sistema de PI, tanto a nivel nacional como internacional. La visión de este comité es convertir a INAPI en un actor clave en la promoción de la equidad de género, fomentando el uso estratégico de la propiedad industrial por parte de mujeres innovadoras y emprendedoras. El comité está liderado por nuestra directora nacional y está integrado por representantes de distintas áreas de INAPI. La estructura de este comité fue actualizada a fines del 2022. Como consecuencia de este comité, una de las primeras acciones fue aprobar la primera política de género de INAPI, que brindó los lineamientos para el plan de acción en materia de género que debe ser aprobado anualmente por el comité. Luego, en el año 2022, aprobamos el primer plan de comunicaciones con perspectiva de género. Este plan busca incentivar el uso de un lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones oficiales de la oficina y así, pero también potenciar un nivel de visibilidad a las mujeres que utilizan el sistema de propiedad intelectual. Por ejemplo, se estableció que al menos el 20% de las publicaciones en prensa de INAPI deben incluir contenidos que estén vinculados a la agenda de género. Además, al menos el 25% de las publicaciones en redes sociales de INAPI deben incluir contenidos asociados a género. En el contexto de esta política de comunicaciones, durante el año pasado lanzamos una campaña promocional en nuestras redes sociales, consistente en la publicación de videos con historias de éxito de inventoras chilenas. La siguiente slide, por favor. Siempre en el marco de este comité, que para nosotros era importante tener una institucionalidad y un marco normativo sobre el cual trabajar. Se determinó
trabajar en materia de datos, en datos desagregados de género. ¿Se escucha? Ya. Perfectamente. Entonces, impulsado por esta estructura y este marco institucional, INAPI ha generado valiosos avances en el análisis de datos relacionados con género y propiedad intelectual. Como parte de nuestra estrategia institucional se creó una unidad de inteligencia de negocios para el procesamiento de datos y han estado generando informes estadísticos sobre la participación de las mujeres, no solamente en el área de patentes, sino que también se ha trabajado en el área de marcas, lo que es bastante desafiante. El primer informe de patentes fue publicado, de participación de mujeres en el área de patentes, fue publicado en el año 2020 y desde entonces ya van 5 estudios en esa materia. Uno de los últimos informes que estuvo enfocado en marcas buscó analizar la relación que existía entre el número de nuevas empresas creadas en Chile con el número de solicitudes de marcas presentadas por mujeres en Chile, para ver si había una correlación entre ellos. Este informe busca brindar insumos relevantes no solo a INAPI, sino que también a diferentes organismos públicos y a nuestra sociedad civil para la toma de decisiones y definición de políticas públicas. Hasta hace poco, nuestros formularios de solicitudes de derechos TPI, incluidos los de patentes y los de marcas, no incluían información sobre el género del solicitante. Esta información recién fue incluida en el 2022, en el año 2022, como un requisito que no es obligatorio, y eso también ha sido algo que nos ha facilitado este levantamiento de datos. Pero para obtener estos datos desagregados de género han sido cruciales nuestras alianzas estratégicas con las otras agencias públicas. Por ejemplo, con el Registro Civil de Chile, que entrega este número de identificación único a nivel nacional. Y también con el Servicio de Impuestos Internos, que es el que recolecta los impuestos en Chile, porque nos permite conocer desde dónde provienen las solicitantes de patentes. Denise, ¿hubo un nuevo problema? ¿Nos escucha? Denise. Ahora, en materia de género. Pero en línea con esta agenda de inclusión, nosotros estamos pensando que quisiéramos abarcar otro tipo de datos. Por ejemplo, conocer el nivel de participación y uso del sistema de PI por parte de pueblos originarios, por ejemplo, u otro grupo que se sienta excluido. Ahora, esto es parte de los desafíos que tenemos para adelante y que estamos ya tratando de empezar a abordar. La siguiente slide, por favor. Y es así como llegamos al ámbito internacional. Mencioné algunos aspectos del ámbito interno, del comité estratégico, y este nos ha mandatado a tener una agenda de género a nivel internacional. Y uno de los aspectos fundamentales aquí es la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género, eh, de la cual Chile ha sido uno de los 4 miembros fundadores. eh, Red que estableció formalmente en el año 2021 con el apoyo de OMPI y con las oficinas de Argentina, Colombia y Costa Rica. Esta red ha ido creciendo en número, actualmente ya son 13 miembros de la región. Entiendo que todos los miembros de este panel las oficinas de los miembros de este panel son todas partes de esta red. ¿Cómo surgió esta red? ¿Cierto? Surge en el contexto de las reuniones regionales anuales sobre propiedad intelectual, innovación e igualdad de género que se organizadas por OMPI, cuya primera sesión tuvo lugar en Bogotá en el 2017. Y uno de los principales temas abordados por los directores en ese momento fue la necesidad de contar con datos desagregados de género y los desafíos que presentan las oficinas para recolectarlos. Y es así como surge la necesidad de contar con un foro de intercambio de experiencias y de desarrollo de actividades que permitan la promoción de la propiedad intelectual a nivel regional con perspectiva de género. Durante el 2019 se llevó a cabo en Lima una de estas reuniones regionales organizadas por OMPI y allí se acordó avanzar en una propuesta conceptual para la creación de esta red que finalmente vio la luz en el año 2021. La red se creó con la visión de servir como un punto de referencia para propiedad intelectual y género a nivel regional e internacional, y su misión implica la transversalización de la perspectiva de género en las políticas, en la gestión, en los servicios de las oficinas de PI en la región.
El objetivo, promover y posicionar a la PI de manera que conduzca al cierre de brechas de género, lograrla y acercarnos a tener una igualdad de género, facilitando procesos para intercambio de mejores prácticas y experiencias en las oficinas. En cuanto al funcionamiento brevemente de la red, la asamblea de la red es el órgano máximo de decisión y está compuesta por los directores de la oficina. Hay una presidencia pro tempore que se ejerce por alternancia entre los miembros titulares y se va rotando en orden alfabético y tiene una duración de un año. Para el trabajo ya más concreto se crean comités técnicos, actualmente son 4, un comité de comunicaciones, de gestión de la página web de la red, de idiomas y un comité sobre análisis análisis de datos y estadísticas. Nuestros esfuerzos actualmente, al menos por parte de INAPI, es que queremos promover la consolidación de la página web porque es la puerta de presentación de este foro al resto del mundo y en el plan de trabajo para el periodo 2024 y 2025. Uruguay es quien actualmente tiene la presidencia pro tempore del mismo. La siguiente lámina, por favor. Pero hay otros puntos en los que nosotros enfocamos nuestro quehacer. Que mira hacia los usuarios, que mira hacia afuera de las oficinas, hacia afuera de los funcionarios de INAPI, hacia las inventoras, hacia las emprendedoras. La siguiente... Ahí estamos. La siguiente slide. Hemos tratado de hacer actividades que busquen dar visibilidad y reconocimiento a mujeres que se hayan destacado en distintos ámbitos por sus aportes al ecosistema de innovación y emprendimiento. Esto puede ser algo muy básico, pero es importante porque esto da a conocer a otras mujeres del entorno que existen mujeres que están emprendiendo, mujeres que están innovando, que están siendo exitosas y sirven como ejemplo a otras, inspiración para otras. Por ejemplo, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del año pasado, INAPI, en colaboración con la Red de Gestores de Transferencia de Tecnología de Chile, lanzó un concurso, Mujeres Líderes en Innovación, que buscaba destacar a mujeres en 2 ámbitos, mujeres en el ámbito de la transferencia tecnológica y una mujer destacada en el contexto de que lidere una empresa de base científico-tecnológica. Este año lanzamos la segunda versión de este premio, donde recibimos un mayor número de candidaturas y queremos institucionalizarnos para el futuro. También, en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, hemos instaurado el Premio de la Mujer Inventora del Año. Tenemos también un reconocimiento a la mujer emprendedora del año. Contamos con una base de datos nosotros con todas las mujeres que han presentado sus postulaciones a estos premios y concursos, y esto nos sirve justamente para nutrir este plan de comunicaciones que tenemos de difusión a través de redes sociales y a través de videos y de la página web. La siguiente slide, por favor. En adición había una slide de capacitaciones, me parece. En adición a los reconocimientos y a la visibilidad, INAPI ha puesto especial atención a capacitaciones, especialmente para mujeres, porque en general nosotros ofrecemos muchas capacitaciones a los usuarios en general, pero hay unas que están destinadas específicamente a mujeres y, por ejemplo, algunas para poder reducir las brechas detectadas en la participación de mujeres en el registro de marcas y patentes. Hemos ofrecido estas capacitaciones en el marco de la iniciativa Charlas sobre Propiedad Intelectual para Mujeres Emprendedoras. Entonces, los temas tratados aquí son fundamentalmente registro de marcas en línea, talleres prácticos sobre clasificación de marca, talleres de búsqueda en la base de datos, y nosotros ahí entramos en colaboración con otras agencias que tienen bases de datos de mujeres emprendedoras y accedemos a ellas de esa manera. Este es un compromiso establecido por INAPI como parte de nuestro plan de acción en aspectos de género. Durante el año 2023, por ejemplo, se impartieron 12 sesiones de formación, tanto online y presenciales, en las que más de 400 mujeres emprendedoras fueron capacitadas. Además, nosotros hemos ofrecido unas capacitaciones especiales para mujeres emprendedoras en el contexto de la alianza que tiene INAPI con el Banco Estado de Chile, que es el Banco Nacional de Chile, quien tiene un programa que se llama Microempresas Lideradas por Mujeres.
Ellos aquí ofrecen un programa específico de capacitación a mujeres en distintas áreas que buscan fortalecer su negocio. Cubren aspectos financieros y otros, y hemos incluido ahí módulos específicos de propiedad intelectual a cargo de INAPI. Y esos son algunos ejemplos de cómo queremos llegar específicamente a mujeres emprendedoras. Y finalmente, las alianzas estratégicas. En la siguiente slide, por favor, que creo que es la última. En esta tarea que nosotros hemos asumido de poder llamar a más mujeres a hacer uso de las herramientas, del uso estratégico de las herramientas de la propiedad industrial, sabemos que no podemos asumir esta tarea de manera individual. Solo tenemos que lograr alianzas con otras agencias públicas o con entidades privadas que nos permitan lograr este cometido. Y así, por ejemplo, es que generamos una alianza con una fundación que se llama Ingeniosas. Esta organización promueve que niñas y jóvenes de América Latina puedan acceder a carreras STEM. Y cuentan con distintos programas de mentorías, con mesas de trabajo, con programas de voluntariado en los que nosotros hemos estado participando, entregando estos acercamientos a la propiedad intelectual a estas niñas y jóvenes pertenecientes a este programa. También hemos tenido colaboraciones con universidades, por ejemplo, con la Universidad de Chile. Tenemos una asociación y empezamos a trabajar en la publicación sobre un libro sobre inventoras chilenas destacadas, donde INAPI, por supuesto, va a colaborar entregando la información de las mujeres destacadas. Y finalmente, solo para terminar, quisiera decir que dentro del desafío que representa la inclusión, INAPI, por supuesto, ha puesto su énfasis en lo que es la equidad de género. Pero no es el único ámbito en el que hemos estado trabajando y no es el único ámbito donde hemos implementado acciones. Por ejemplo, el sitio web de INAPI cuenta con un software especial que permite que todo el contenido que está escrito en la página web pueda ser escuchado, de forma así de incluir a los usuarios que tienen discapacidad visual. Además, incluimos la posibilidad de contar en la web un contraste de colores para usuarios con visibilidad reducida y la funcionalidad y de tal el tamaño de las tipografías que contiene el sitio. Por otra parte, nuestro edificio cuenta con señalética que comprende características estéticas especiales e incorpora el sistema Braille con el fin de facilitar el acceso a personas con discapacidad visual. También hemos capacitado a nuestro personal a cargo de atención de usuarios en el lenguaje de señas. Todo esto son algunas de las iniciativas que hemos nosotros tratado de implementar en INAPI de manera global, como les decía, de manera transversal a todo nuestro actuar, fundamentalmente en materia de género, pero también abarcando otros aspectos. Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier duda o consulta. Gracias. Muchas gracias, Denise. Ahora tendremos a Narcis. Narcis, ¿me escuchas? Narcis. Narcis. Ella está Bueno, en el aula, pero... buenos días. Ahora. Ahora sí. Sí, ¿me pueden escuchar? Perfectamente, Narcis. ¿Cómo estás? Yo solo voy Muy a bien, ¿y presentarla. ustedes? Muy bien también. Yo solo voy a presentarla un ratito. Narcis Tejada Cuello ah, trabaja en la oficina de la República Dominicana, UNAPI, y ella es la encargada del Centro de Apoyo a la Tecnología y Innovación. Ella ha estudiado en la Universidad Austral y bueno, ah, ella ahora va a presentar las iniciativas, las acciones para apoyar la inclusión en la República Dominicana. Narcis, ¿me escuchas? Sí, escucho. ¿Pueden ver mi presentación? La vemos. Bueno, pueden empezar. Muchas gracias por aceptar Muy nuestra bien. invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Es un honor para mí compartir con ustedes algunas de nuestras iniciativas. Nosotros entendemos como oficina que debemos movernos hacia un papel más activo en la promoción de la innovación y los derechos de propiedad industrial. Entendemos que la propiedad industrial es para todos, no como incluir ¿Narcis? programas, ¿sí? ¿No me Que hubo escuchan? ahora sí, ahora sí. Pido a todos que si pueden, que cierren sus cámaras, porque tal vez haya un problema de conexión, y sin las camaritas es mejor para que Narcis pueda hablar y hacer su presentación. Muchas gracias. Gracias. Puede ser que, bueno, sí, igual veía que Denise se me congelaba, de repente puedo tener algún problema de conexión. Voy a hablar despacio para que no se nos escape nada. Entonces, les comentaba que tenemos varios programas dirigidos a diferentes públicos, no solamente mujeres. UNAPI hacia afuera es llevar la propiedad industrial a todos los sectores de la economía y del país. Uno de nuestros programas para empezar fue el concurso de tecnología apropiada. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado porque se llevó a cabo también en otros países. Este concurso va dirigido a todo público innovador y lo que buscaba era promover el uso de la propiedad industrial, específicamente el uso de la información contenida en las bases de datos de patentes para que nuestros nacionales ofrecieran soluciones a problemas comunitarios. Se llama tecnología apropiada porque es tecnología de fácil acceso, tecnología. Hemos realizado varias ediciones. En cada edición tenemos un tema. La última, por ejemplo, que llevamos a cabo iba dirigida a solucionar los problemas que tenemos de los desechos sólidos en playas, en ríos, en general. No solamente la recogida, sino el posible reuso de estos desechos. Este concurso, aunque no tiene por objetivo último el que hayan patentes, sí tuvimos algunos productos que se presentaron al concurso que sí terminaron en una patente, de modo que este fue un proyecto exitoso que se llevó a cabo durante 5 años consecutivos. Alcanzamos miles de personas y entendemos que cumplió su. A pesar de que no todos participaron en la competencia, son personas que ya tienen un conocimiento sobre propiedad industrial y sobre el uso de las bases de datos de patentes. Otro reto, digamos, lo llamamos así, que llevamos a cabo, esto iba dirigido a jóvenes universitarios con CATI, o sea, aquellas universidades que tienen centros de apoyo a la tecnología e innovación. No sé si en Brasil le dicen zapote a esta fruta, en algunos países la conocen como mamey, pero la problemática que abordamos fue la siguiente. Los productores de zapote no contaban con una herramienta para detectar el nivel de madurez de la fruta para la cosecha. Entonces lanzamos el reto a los jóvenes universitarios de ofrecer una solución a este problema. Los productores generalmente lo que hacían era hacer nosotros le llamamos un calado o quitar un poquito de la cáscara para ver la pulpa, a ver si estaba a punto, pero esto generaba pérdidas porque la fruta ya no estaba, digamos, apta para la exportación y era una fruta que podía adquirir bacterias y demás. Entonces, este proyecto fue muy bueno. Tuvimos presentaciones de 6 universidades y la propuesta ganadora, 2 de las propuestas ganadoras de primer y segundo lugar también obtuvieron patente, que en uno de los casos fue su primera patente universitaria de una universidad privada. Estos jóvenes también fueron instruidos Narcis. de vinculación universidad-empresa
porque inmediatamente concluimos el reto, el concurso, lo que hicimos fue vincular estos estudiantes, estas universidades a la empresa, a las empresas que tenían los problemas y fue un proyecto muy exitoso. Ahí incluimos, digamos, jóvenes universitarios que generalmente no tienen contacto con el mundo de la propiedad industrial. Este es otro proyecto que es el Campamento Verano Innovador, nuestro proyecto estrella. Es un campamento que hacemos para jóvenes de secundaria. Por 2 semanas, los jóvenes son inducidos a las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a través de la experimentación, a través del contacto con expertos, de jóvenes Más. STEM. ¿Sí? ¿Me pueden Ah, escuchar? ahora sí, si pudieras empezar nuevamente esta lámina. Sí, cómo no. El Gracias. campamento Verano Innovador, el objetivo que busca es acercar jóvenes de secundaria a las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las más proclives a la innovación. Tenemos un bajo índice de profesionales STEM, sobre todo mujeres. Y con este programa, que es un campamento que dura 2 semanas, nosotros logramos acercar los jóvenes a la innovación, a la creatividad, a la propiedad industrial y a estas carreras y ha tenido muchísimo éxito. Ya hemos alcanzado unos 500 jóvenes y ya tenemos una primera generación de jóvenes profesionales STEM trabajando en sus áreas. Lo que tratamos de hacer es algo distinto a lo que hacen en las escuelas y es que ellos a través de la experimentación, de hacer, de tocar, de tener contacto con expertos, tienen una idea más clara de lo que hace un físico, un químico, un biólogo y esto le hace más fácil su elección de carrera universitaria. Por supuesto, tenemos iniciativas para apoyar a mujeres innovadoras y emprendedoras. Aparte de las capacitaciones, le ofrecemos un acompañamiento para identificar sus productos pasibles de protección de propiedad industrial. En este caso, por ejemplo, este es una joven que pinta, que hace unas carteras que son, digamos, en Narcis. nuestros campos. Ah, Sí, disculpa, es que ha cortado cuando decías lo que hace la joven. sí. Bueno, gracias. Les agradezco que me interrumpan siempre que se cortan, porque parece que es un problema de conexión. El macuto es un producto nuestro artesanal de nuestros campos. La joven lo que ha hecho es modificar el macuto tradicional y hacer unas carteras que ella pinta a mano. Entonces ella obtuvo un diseño industrial y le hemos apoyado en conectarla con empresas también para que ya esté en el comercio. También fomentamos lo que son las marcas colectivas de mujeres. Esta que ustedes ven aquí, estas mujeres son de una zona del país que es una zona que no es urbana, es una zona de campo y ellas a partir de la jícara de coco realizan unas mantas para el sembradío de la tierra. Es conocido digamos, las propiedades que tiene la jícara de coco para la tierra, que es fertilizante. Y bueno, ellas han desarrollado estas mantas, son un grupo de mujeres que la mayoría son cabezas de familia y a través de su marca colectiva han logrado que, digamos, potenciar este producto y a través de la asociación que nosotros promovemos muchísimo, no solamente entre mujeres, sino entre emprendedores en general, han logrado promover su producto y ponerlo en el mercado. Esta es otra marca colectiva de mujeres también, que son también mujeres de zonas deprimidas del país. Ellas cuentan que luego de un huracán que tuvimos aquí hace muchos años, ellas se quedó la zona, digamos, con más pobreza de la que tenían, destruida. Y este grupo de mujeres cuyos esposos cultivan el cacao,
Han desarrollado subproductos del cacao, tienen mermelada, tienen licor, tienen chocolate y bueno, logramos también con un acompañamiento, una formación que ellas tuvieran su marca colectiva que se llama Chocorsa, cuyos productos también están ya en el mercado. Este fue un concurso que llevamos a cabo por primera vez el año pasado, el concurso de diseños industriales, porque el diseño industrial, no sé si pasará en sus países, pero en nuestro país es una figura menos utilizada. La dirigimos a los artesanos porque nosotros tenemos muchísimos artesanos, pero en su mayoría son informales, no conocen del tema. Y lo que hicimos fue en este grupo de artesanos formarlos en temas de propiedad industrial y promover que ellos puedan registrar sus piezas, que puedan crear piezas diferentes, que ellos sepan que tienen un derecho sobre eso, que se salgan un poco de lo tradicional de hacer las artesanías que nosotros conocemos desde siempre y que tienen muchísimo éxito, pero sin dejar de crear estas piezas que puedan potenciar su creatividad y crear piezas nuevas, originales, con carácter singular, que es lo que hemos logrado. 50 propuestas se presentaron, todas ellas nuevas, y los 3 ganadores ya han presentado su solicitud de diseño industrial. Este es un proyecto que tenemos nuevo para este año, se llama PI Aventura, lo hemos denominado así porque la idea es promover la propiedad industrial en niños de edad escolar, es algo que nunca hemos hecho, pero que nos parece sumamente interesante a partir de una experiencia que con la Kipo de Corea y la KIPA, la Asociación de Promoción de la Invención. Ellos tienen programas para niños, nos hemos ido asesorando también con OMPI para empezar a promover en ellos, en los jovencitos, en los niños de 7 Todas esas actividades nosotros lo hacemos desde la Academia de Propiedad Intelectual. En nuestro país la academia funciona en conjunto con el CATI, con el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, aparte de nuestro día a día, que son las formaciones, charlas, talleres, seminarios y acompañamiento a inventores. Hemos entendido que es necesario llevar a cabo estas iniciativas para incluir en el ecosistema de propiedad industrial no solamente a los profesionales del derecho que lo ejercen, sino también a emprendedores, innovadores, a niños, a jóvenes, a mujeres, que esta materia permee todas las áreas de la economía y toda la... Narcis. Por la invitación. Estoy en disposición de responder cualquier pregunta y si acaso alguien presente está interesado en uno de nuestros programas también, en promoverlo, en implementarlo en sus países, también desde la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de República Dominicana, nos reiteramos a su disposición. Así que muchísimas gracias. Nosotros somos lo que le agradecimos, le damos gracias, porque, bueno, las personas estaban hablando en el chat. En Brasil, la fruta que llaman en República Dominicana de zapote, en Brasil el zapotí no es muy común, pero hay un samba muy conocido, o Tito Zapoti, ah, que tiene como la temática esta fruta. Sí, ustedes la conocen entonces, la fruta. Sí, sí. Sí, y sabrán que no cambia de color al madurarse, o sea, es lo mismo la cáscara estando verde y estando madura. Entonces, por eso, no sé cómo lo harán en Brasil para la cosecha, pero aquí nuestros productores tenían ese problema, no sabían identificar el punto óptimo de madurez para la cosecha y bueno, esto fue por eso un proyecto bastante exitoso. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a cambiar del castellano, del español para el portugués. Ah,
porque a Maria Beatriz Delore, ela é a representante do USPTO, não só aqui no Brasil, mas também para o Mercosul, para as Guianas e para o Suriname. A Maria Beatriz Delore é uma grande colaboradora da BPI, e da propriedade intelectual no Brasil, de um modo geral. E, embora muitos já a conheçam, eu vou aqui apresentar, né, rapidamente o currículo da Maria Beatriz. Ela é formada em Direito, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, que fica em São Paulo, e ela tem um mestrado em Direito da Propriedade Intelectual, pela George Washington University, que é dos Estados Unidos. E ela, além de atuar no, no SPTO, no Rio de Janeiro, né, no Consulado do Rio de Janeiro, ela também dá aulas em diversos cursos e atua como árbitra e como mediadora. Então, Maria Beatriz, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saber, em primeiro lugar, se me veem, se me escutam bem e, finalmente, se estão vendo a minha apresentação. Sim, vemos perfeitamente, só não está em modo apresentação, mas Vejamos, vamos fazê-lo, ver se conseguimos fazê-lo. Acho que consegui ajustar no formato adequado, né, Aline? agora sim. Ótimo. Aline, muitíssimo obrigada. É um prazer, uma honra, uma alegria estar com todos vocês. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos organizadores desse evento. O WIPO Summer School já entrou no calendário das grandes atividades da comunidade de PI aqui no Brasil já tem alguns anos. Eu creio que essa seja a primeira vez que eu tenha a oportunidade de conversar com vocês nesse contexto, então agradeço muitíssimo o convite e o apoio de todos. Eu quero fazer um pequeno comentário. Como talvez estejam percebendo pela minha voz, eu estou com uma gripe tremenda, que tem propiciado algumas crises de tosse horrorosas. Então, se algo acontecer, eu desligar, eu colocar no mudo, vocês já vão entender por um minutinho que eu estou me recompondo. Mas, enfim, espero que não seja o problema, que a gente consiga chegar ao final dessa apresentação aqui com muita tranquilidade. Meus amigos, que beleza a gente ver tantas iniciativas importantes e interessantes e com impacto no Chile, na República Dominicana e certamente em tantos outros lugares a gente tem visto atividades nesse sentido. Logo mais a Rafaela vai trazer também o aporte do que tem sido feito no Brasil e vai ser muito interessante. Bom, cabe a mim falar um pouquinho do que está acontecendo no contexto dos Estados Unidos, mais especificamente do USPTO, que é o órgão para o qual eu trabalho. Bom, a questão de inclusão e diversidade, ela tem sido muito debatida em todo o globo nos últimos anos, e ela, de fato, é uma pauta muito importante para a atual administração nos Estados Unidos. Isso, claro, vai se refletir em uma série de iniciativas, e aqui eu vou trazer uma vez mais, no contexto específico de USPTO, o que tem sido feito nos últimos anos. Alguns de vocês talvez já tenham visto e ouvido essa apresentação, então, na verdade, eu acho que é uma oportunidade para a gente revisitar esses temas e acho que mostra o quanto há um apetite, um desejo para a gente se aprofundar nessa conversa que é tão importante para cada um de nós, para cada um de nós. O que a gente quer é um mundo em que a inovação e tecnologia possam trazer uma vida melhor, mais saudável, mais confortável para qualquer um de nós, e para isso a gente precisa todos os nossos cérebros trabalhando para isso, atuando nessas frentes. E sim, acreditamos todos, creio, nesse ambiente,
que a propriedade intelectual é um instrumento bastante importante para esses objetivos tão nobres, não é? Então, muito bem. Hoje, no contexto de USPTO, a gente tem um grande guarda-chuva para as iniciativas de inclusão que a gente deu o selo, recebeu o nome de Conselho para a Inovação Inclusiva. Então, dentro desse arcabouço, a gente tem uma série de iniciativas e eu trago aqui especificamente cada uma delas. Aqui a gente vai fazer um exercício de inclusão de todas as comunidades, ou maior, todas as comunidades. Pode ser um pouco ambicioso, mas por que não? A gente tem que ser ambicioso mesmo. Mas o objetivo final é que a gente possa trazer todos para esse nosso ambiente, não é? Então, debaixo do guarda-chuva do Conselho, a gente vai ter, por exemplo, em primeiro lugar, eu vou mencionar para a gente refletir, a plataforma de informação sobre diversidade. Então, o nosso entendimento é que a partir de dados concretos, claros, específicos, a gente pode ter um panorama do que está acontecendo, de quem já está bem representado ou ainda não está bem representado no universo de inovação e propriedade intelectual, e a partir desses dados começar a construir um ambiente que possa dialogar, ou que possa buscar mais aqueles que ainda não fazem parte desse nosso universo. Essa plataforma, é possível gerar uma série de relatórios que tenham um corte por setor e por estado norte-americano. E a partir daí a gente pode desenvolver uma série de relatórios que vão mostrar para a gente as lacunas, a evolução, e a partir daí potencialmente você ter uma oportunidade de trocar informações, entender o que está sendo feito em outras áreas, em outros estados que estão dando certo, que trazem resultados positivos, e aí melhorar o ambiente como um todo. Então, dados como aqueles que têm a oportunidade de trabalhar com o governo, com o mercado norte-americano, eles procuram sempre ter dados concretos para, a partir daí, a partir de números, poder trabalhar no sentido de melhora onde ela é mais necessária. Além disso, a gente vai ter iniciativas como, por exemplo, a Community Outreach Campaign. Então, o que a gente busca aqui? De forma geral, atingir as comunidades como um todo, para que elas possam começar a entender o que é propriedade intelectual, para que serve, para que não serve, como funciona. Enfim, esse é um exercício de ida a campo para arrebanhar pessoas para o universo de PI. A gente tem, nesse contexto, trabalhado muito com os nossos funcionários do USPTO, que podem se voluntariar para que se tornem os chamados campeões de PI. Em português fica uma tradução um pouquinho esquisita, mas para quem tem alguma familiaridade com o inglês, IP Champions. Então, muitas vezes você vai ter aquele examinador de patente que faz um trabalho muito importante, mas muitas vezes um trabalho muito na frente do seu computador, com uma série de documentos e leitura, e uma concentração e um aprofundamento muito grande. Talvez muitos deles tenham mostrado interesse de ir para comunidades, conversar com outros indivíduos que nem sabem o que é uma patente, desenvolver um conhecimento, desenvolver a capacidade de apresentação e interação. Então, isso tem sido um programa que a gente está desenvolvendo e que tem ido bastante bem no contexto do USPTO. Internamente... Bia, pois não. É tudo num único slide, mesmo o time que está passando. Exato, não, é um único slide mesmo. Aqui a gente está com uma floresta bem grande. Eu olhei a árvorezinha e falei floresta. Obrigada, Aline. Então a gente tem esse trabalho com o Community Outreach Campaign. Internamente, então isso é para fora. Internamente, o que a gente tem buscado fazer? A gente tem, a partir de janeiro do ano passado, de janeiro de 2028, implementamos o Innovation Internship, ou estágios em inovação. Aqui a gente tem recrutado para dentro
do USPTO, essencialmente um público dos chamados community colleges, que muitas vezes você vai ter indivíduos que tiveram, por qualquer motivo, que interromper seus estudos, que estão voltando ao mercado com outro olhar, enfim, você vai ter, por exemplo, muitas vezes mãe solo, você tem um ambiente de profissionais que talvez não intuitivamente conheçam a PI e trabalham com PI. Então, a gente tem tentado arregimentar esse pessoal para fazer esse estágio conosco, dentro do USPTO, para que eles possam conhecer PI, possam se tornar os profissionais de PI do futuro. Voltando então para esse, então a gente tem uma primeira aproximação para um público interno, para um público externo, e aí a gente passa para o programa Inovadores do Futuro. Então, a gente espera que as primeiras sementes que a gente plantem começam a dar resultados. A gente vai ter, então, uma série de eventos online e presencial, em que a gente traz informações para aqueles indivíduos que já são inovadores ou pretendem se tornar, para que eles possam entender os mecanismos para se inserir nesse processo. Aqui a gente vai ter uma série de cortes diferentes de programas. Programas voltados para as mulheres, para a comunidade negra, para comunidades originárias, asiáticas, enfim. O espectro é bastante amplo para a gente tentar se aproximar da realidade, da linguagem de cada um desses grupos, para que eles possam ser também os nossos inovadores. Num próximo ponto, a gente tem o nosso portal de Expanding Innovation, né? Expanding Innovation Portal, ou seja, é aquele indivíduo que já acha que tem ali um potencial ativo de PI, mas não sabe por onde começar, quais são os primeiros passos, como eu me oriento. Esse portal, ele busca trazer de uma forma bastante simples, e intuitiva, quase, como começar a gravitar no universo de PI. Imagino que muitos de nós, nessa manhã, aqui, manhã no horário do Brasil, estejamos tão inseridos no ambiente de propriedade intelectual que quando a gente vai falar do tema pela primeira vez com alguém que nunca ouviu, às vezes falta-nos até vocabulário mais do dia a dia, mais simplificado. Então, esse portal, ele busca destrinchar, ele busca mastigar esses conceitos que podem ser bastante complexos, mas para aquele que é iniciante no universo de PI. Acreditando que a partir daí nós vamos ter mais depósitos de patentes, a gente tem alguns programas, como o programa de aceleração examinada para aqueles indivíduos que estão depositando a sua primeira patente. Então, a gente já tem um indivíduo que chega até aqui, deposita a sua primeira patente, a gente já tem uma grande vitória aí. Muitas Bia, vezes... desculpa te interromper. Continua no slide da árvore mesmo, você devia estar passando. Não, eu vou passar mais um, daqui a 2 minutinhos eu passo, Tá mas é só ótimo. mais um. É só para não Aline, achar que eu estou indo para uma técnico. Só isso. não, eu super agradeço o teu cuidado e a tua atenção, Aline. Então, a gente tem ali, para quem está olhando ali da árvorezinha, é o First Time Filer Expedited Examination Petition. Isso vai, então, permitir que haja uma análise mais acelerada daqueles indivíduos, das patentes, daqueles indivíduos que, bom, essa é a minha primeirinha patente para pendurar na parede, ou o primeiro depósito para pendurar na parede. Bom, a gente já chegou, já caminhou bastante para trazer esse indivíduo até aqui, mas, de certa forma, o jogo está só começando, porque a partir daí você vai ter a análise da patente, a partir daí esse indivíduo vai começar, de certa forma, a entender o sistema e, na prática, o valor de eventualmente ter uma patente em seu nome. Então, o que a gente vai ter aqui é uma possibilidade de acelerar o exame para que esse indivíduo possa ter o mais rapidamente possível sua patente expedida. E aí... o mais rapidamente possível
a patente expedida para que então ele possa eventualmente começar a negociar, atrair investidores, fazer contratos de licença, enfim, o que foi importante para ele. E na paralela, claro, alguns processos de patentes podem ser complexos, podem ser delicados e podem ser de uma conclusão um pouco difícil. Então, a gente permite e a gente estabelece ali, melhor não permite, mas estabelece um programa chamado Pro Bono, em que advogados de patentes se voluntariam para prestar serviços, nos chamados serviços pro bono, não é? Para aqueles inventores de início de carreira que estão um pouquinho perdidos ainda nos processos de patente. Eu vou agora sim mover para o próximo slide, se eu fizer tudo certinho, que é, na verdade, o segundo e último slide que eu quero trazer para vocês, porque amanhã, dia 12 de abril, às 9 da manhã, horário de Washington, portanto, às 11 da manhã, horário do Brasil, e aí convido os colegas internacionais a darem uma olhadinha nas diferenças de horário. A gente vai ter esse evento exclusivamente em inglês, infelizmente, que vai ser presencial em Atlanta, mas com transmissão online, que vai abordar justamente os caminhos para inovação inclusiva, em que os principais temas que a gente vai tratar vão ser como fazer com que o seu negócio possa ser um negócio bem-sucedido, quais os potenciais ativos de IPI eu tenho e como protegê-los, e também tentar criar network para esse pessoal que vai estar ali presente, potencialmente até no ambiente online, para que possa então trazer suas invenções para todos nós, para o público como um todo. Eu agradeço a atenção e o tempo de vocês e fico à disposição para as perguntas que imagino que teremos ao final. Obrigada. A gente que agradece, Bia, e especialmente o esforço, né, de falar tão do gripada, que não é fácil. Melhoras para você. E eu vou chamar agora então a Rafaela para a gente fechar, para a gente também respeitar o tempo de vocês, para permitir um pouquinho de pergunta no fim. A Rafaela Guerrante, ela é pesquisadora no INPI há 21 anos, ela é graduada em Engenharia Química pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em Gestão de Inovação pela mesma instituição, com um livro publicado intitulado Transgênicos, uma visão estratégica. Ela tem muita experiência na área de propriedade intelectual, tanto como examinadora de patentes, como na coordenação da área de prospecção de patentes, cooperação internacional e cooperação nacional. Ela foi uma das responsáveis pela concepção e coordenação do Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão do INPI, e ela recentemente voltou justamente ao INPI, ao Brasil, melhor dizendo, após apoiar a missão diplomática do Brasil na OMC, a Organização Mundial do Comércio, e na OMP. Eu fiz aqui um resuminho, Rafaela, só para benefício do tempo. Pode falar, por gentileza. Obrigada. Bom dia e boa tarde a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores, né, a OMP, a BPI, ao INPI, pelo convite e oportunidade de partilhar um pouquinho o trabalho do INPI, em especial do comitê, nessa área de diversidade e inclusão, né? Agradecer a Aline, agradecer a Isabela, que são, né, parceiríssimas aí, é um orgulho estar junto de tantas mulheres maravilhosas. Saudar as minhas queridas também participantes da mesa, né? A Bia, a Denise e a Narcis, né? E é muito bacana ver o trabalho dos outros escritórios, e a gente vai ver na apresentação quanto é importante essa cooperação, tanto nacional, né, quanto internacional, para a gente poder avançar nessa temática. Eu queria fazer minha audiodescrição rapidinha, né? Sou uma mulher branca, de cabelo liso, castanho escuro, abaixo do ombro,
Estou usando um brinco prata de bolinha e ao meu fundo tem o banner do INPI e uma borda de arco-íris. Bom, com isso, eu queria saber se eu posso compartilhar, Aline, para começar a minha Por apresentação? favor, pode. Ok. Deixa eu ver se eu coloco aqui no... A gente já está vendo, mas não está ainda no modo apresentação. Tá. Foi? Foi. Então vamos lá. Eu vou concorrer com a fome de vocês, mas eu prometo ser o mais rápido possível. E aí eu vou passar alguns slides sem dar muito detalhe, mas aí a gente, caso tenha algum interesse, a gente fala na discussão se tiver tempo, tá? Porque eu não quero também ultrapassar o tempo que me foi proposto. Bom, eu queria destacar, né, eu participei de todo o processo de concepção, idealização do Comitê de Gênero, Diversidade e Inclusão do INPI, desde o seu início, né, ele começa em 2021, ele é oficializado em outubro de 2022, e é importante aqui destacar, eu não vou não vou poder perder muito tempo com isso, assim, né, dar detalhes, mas duas parcerias internacionais que foram fundamentais para a concretização desse comitê, né? Uma delas foi a do escritório do Reino Unido, né, o UK IPO, e também a OMP, né? Então, foram duas parcerias internacionais que permitiram alavancar e concretizar a formação do comitê dentro do órgão, cada uma em um tipo de esfera, né? O UK, porque a gente estava com uma consultoria de remodelação do órgão, né, e que tinha foco também em entrega de diversidade e inclusão, e a OMP também porque a gente se inseriu na rede latino-americana de PI Gênero, a minha colega Denise falou um pouquinho dessa rede, né, a gente vem sendo capacitado também pela OMP nessa temática, então é importante destacar o papel dessas organizações, tá? Bom, aqui a gente hoje, com o comitê, a gente está com uma nova composição, eu vou falar disso no final da minha apresentação, mas vale a pena eu saudar todos os membros, os 24 membros do comitê, da formação do comitê anterior, que começou comigo desde o início, né? Eu estive coordenadora desse comitê junto com a minha colega Larissa Ormai, que é aluna também desse curso, né? Ela deve estar aqui nos ouvindo, é uma querida parceira e que também, junto com essas 24 pessoas, a gente conseguiu alavancar essa temática dentro do órgão e fazer as entregas que a gente vai apresentar aqui, tá? Bom, o comitê, ele transborda a pauta de gênero, né? A gente, no primeiro ano de atuação do comitê, a gente focou muito em gênero, exatamente por conta do foco das parcerias, não só internacionais, como nacionais. A gente observou que, tanto no cenário internacional como nacional, as principais pautas que estavam sendo alavancadas em relação à diversidade era a equidade de gênero. E isso nos auxiliou muito a trabalhar em parceria e alavancar a pauta internamente, tá? Mas é importante dizer que o comitê ele já está abordando as interseccionalidades, né? Eu coloquei aqui as questões raciais, a questão de pessoas com deficiência, a questão da comunidade LGBTQIAPN+, a diversidade cultural e todos os outros aspectos que estão citados aqui, tá? Bom, queria falar um pouquinho das entregas que a gente já fez, tá? E é isso, né? Não vou poder me ater em detalhes, mas a gente pode conversar sobre isso ou depois, ou se tiver alguma pergunta. Bom, a gente entregou, né? Isso aí, particularmente, eu participei diretamente da elaboração desse estudo, que pretende medir, ou pelo menos avaliar, o impacto das ações de disseminação do INPI no conhecimento de propriedade intelectual pelos usuários do sistema. Não só conhecimento de PI, mas como o uso do sistema mesmo pelos usuários. E foi o primeiro estudo do INPI que incluiu desagregação por dados de gênero e etnia, tá? Eu fiz essa proposta, isso foi em 2021, não tinha nem um comitê ainda, da gente poder inserir esses dados no formulário que ia ser
colocado para fazer a apuração dos dados, e a gente, entendo os dados, a gente consegue desagregar esses dois tipos essas duas informações que são importantíssimas para a gente poder fazer proposições de ações futuras direcionadas a grupos específicos, né, alguns minorizados. E aí a gente ouviu falar nessas outras apresentações dos outros escritórios a luta que a gente tem na geração de dados. É um grande gargalo ainda, tá? Bom, eu não vou me ater aos resultados do estudo, a gente fala depois dele, tá? Mas a gente tem uma série de diagnósticos que foram feitos com essa desagregação de dados por gênero e raça, tá? Só coloquei aqui um pupurrizinho de alguns exemplos, mas eu não vou realmente me ater, porque eu não tenho tempo. E algumas recomendações, o que a gente diagnostica e o que a gente traz como recomendação para futuras ações, quer seja de parceria, quer seja das ações de disseminação do INPI e uso do sistema, tá? Então, a ideia é essa, a gente tira a foto e a gente usa esses dados para a proposição de ações futuras. Esse estudo foi publicado, então, na Conferência Anual de Dados de PI, no Canadá, e a gente tem uma matéria feita pela FAPESP em cima do nosso trabalho, tá? Depois vocês podem ver com mais detalhes. A gente tem aqui também de uma colega do comitê, da Marina, que ela trabalha na área de assuntos econômicos, um trabalho muito bonito, que é o trabalho de doutorado dela, mas ela também atua no comitê e na área de assuntos econômicos, para a geração de dados da participação de mulheres em pedidos de patente depositados no Brasil. Então, eu trago aqui a publicação do trabalho dela, tá? Depois, quem quiser, eu posso compartilhar esse artigo, mas é para vocês saberem tudo que a gente já tem de material e de dados levantados nessa área, que são fundamentais para a gente poder discutir ações, né? Bom, esse mapeamento, particularmente, eu estou fazendo na área de cooperação nacional. A gente vai publicar o resultado em breve, né? Então, a ideia era mapear as ações de diversidade e inclusão que os nossos parceiros nacionais estão fazendo, né, para a gente propor ações de parceria. Então, a gente não reinventa a roda, a gente trabalha junto para a gente poder ganhar capilaridade e amplitude nesse nosso esforço, né? Inclusive, a OMP foi uma das que recebeu também esse formulário de diagnóstico, né? Se tiver aqui representantes de outras instituições que são parceiros da NPI, provavelmente eles receberam e alguns responderam. E esses dados estão sendo compilados e o estudo vai ser publicado. Bom, a gente fez no ano passado e vai fazer esse ano mentorias voltadas para mulheres, né? Grupos minorizados, com foco em mulheres em 2023. Tá? A gente trabalhou com duas iniciativas, uma no âmbito do programa Empreendedoras Tech, em parceria com o nosso ministério, o MDIC, e a outra no programa Elas Exportam, que é uma parceria MDIC-Apex. Tá? Então, ali a gente mentorou mulheres em propriedade intelectual. Vamos trabalhar esse ano também, vou falar mais um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais para frente. Minha colega Denise também falou isso, da importância da inserção, né, do órgão em redes nacionais e internacionais. Quem me conhece aqui um pouco sabe que eu sou fã das redes, né? Quer seja como pessoa física ou como instituição, a gente sabe o poder que essas redes trazem na potencialização do nosso trabalho, na troca de experiência, no apoio, né, mútuo, como ser humano e como instituição, né? Então, a gente também inseriu o INPI, não só em rede nacional, como a Rede Equidade. Quem não conhece, eu convido a conhecer. É uma rede que começou no Senado Federal e hoje ela tem mais de quase 20 membros, né, do poder público, e a ideia é trazer a pauta da diversidade, inclusão e equidade para o serviço público de uma forma inovadora. É maravilhosa a rede, tá? Então, o INPI aderiu a essa rede em 23, né? A gente vem trabalhando ativamente. A gente também está na rede de mulheres na regulação, né? E a gente tem participado dos eventos que foram coordenados pelo nosso ministério, a MDIC. No âmbito internacional, a gente também se inseriu na rede latino-americana de IPI e gênero. A gente tem aqui as colegas de mesa que fazem parte dessa rede, né? E é fundamental, porque aí a gente ganha capilaridade regional e internacional, né? A gente
apoiou e organizou uma série de eventos em 2023. Então, a gente foi agraciado, porque além do Dia da Mulher, a gente teve o Dia da Mundial da Propriedade Intelectual destinado às mulheres, né? Então, isso propiciou bastante uma proliferação de números de eventos nessa área que o NPI apoiou e desenvolveu também, né? Aqui eu deixei aqui, porque como eu vou partilhar o material, vocês vão ficar com todos os eventos que a gente organizou. Então, tem muito material disponível no YouTube que vocês podem utilizar para conhecer o trabalho do comitê, né? E também se capacitar na temática, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas para vocês verem a quantidade de eventos que pulularam ano passado nessa temática. E é importante porque não só a gente troca experiência, como a gente ajuda a disseminar o tema, e a gente sabe que existe uma grande carência, né, dessa sensibilização para a pauta. A gente ainda tem um trabalho muito grande pela frente. A gente, por fim, aqui conseguiu, no âmbito da rede latino-americana de PI, inserir, isso é uma proposta do Brasil, né, de inserir uma comunidade de práticas sobre PI e gênero. Qual é a ideia? A ideia é formar um grupo entre os escritórios da rede para que a gente possa intercambiar dados de PI e gênero. Por quê? Porque a gente observou aí que dados, a geração de dados constitui grande gargalo para todo mundo, não só para os escritórios latino-americanos, e a gente precisa trocar expertise, e a gente sabe que os escritórios estão fazendo um esforço muito grande nisso, né? Então, a ideia da comunidade de prática é evoluir nesse tipo de conhecimento e, quem sabe, a gente poder trabalhar juntos futuramente, né? Então, como eu disse no início, a gente está sob nova direção, não tão nova, né? Porque eu fui eleita coordenadora novamente, o que me dá uma grande honra. Mas a gente tem uma nova composição. Rafa, deixa eu só interromper um segundinho para me despedir da Denise, que a Denise vai ter que sair. Ah, tá. Denise, um beijo. Gracias, Denise. Un gusto tenerla con nosotros. Si me permiten, me Hasta quisiera pronto. despedir. Sí, claro. Muchísimas gracias, Rafaela. Estoy encantada de escuchar las acciones de INPI Brasil. He tomado muchas notas y también con las demás expositoras también, representantes de Qué Estados bueno. Unidos, con Narcis también. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que tenemos muchas oportunidades de trabajo conjunto para poder ir todos aprendiendo del resto y lograr un mejor impacto en nuestros propios sistemas. Muchísimas gracias a todas. Yes. Rafaela, desculpa. Pode continuar. Sim. Então, agora o comitê está com uma nova composição, nós somos 18 membros, né? Éramos 24, somos 18 agora. E aí, essa notícia eu trago super em primeira mão, porque a nossa portaria, né, de nomeação saiu ontem, tá? Ontem à tarde. Então, vocês recebem aqui em primeira mão, né? Que a gente agora tem o comitê com nova composição. Eu tive a honra de ser reeleita, né, coordenadora, então agradeço também aos meus colegas de nova composição do comitê, vai ser uma honra coordenar novamente o comitê, né? A minha substituta vai ser a Érica, que também foi eleita, né, na nossa Assembleia, e o comitê, a gente tem, entre outras atribuições, o dever, né, de elaborar política de gênero, diversidade e inclusão do INPI. Vai ser muito importante para a gente poder dar governança e transversalidade a essas ações de diversidade e inclusão no órgão, tá? O que vem por aí, né? Por que eu não consigo acionar? Não sei. Ah, foi. Vamos lá. O que vem por aí? É o último slide, né, para a gente finalizar aqui. Isso aqui, gente, eu estou listando todas as ações que estão previstas no nosso plano de ação do INPI de 2024, então é algo que vai acontecer, tá? E algumas delas a gente conseguiu até atrelar a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, o que é muito bacana, porque a gente começa a colocar a lente de diversidade e inclusão num nível superior, macro, né? E que transborda e é transversal a outros ministérios. Então, é muito interessante a gente começar com essa inserção na Estratégia Nacional, tá?
Bom, a gente tem um grupo de trabalho interno, né, formado para a gente pensar na inclusão dos campos de gênero nos formulários de propriedade intelectual, né, ou seja, os pedidos que são depositados no NPI. Como a gente não tem esse campo, a gente tem alguma dificuldade de desagregar os dados. A gente tem forma de fazer, né, a Denise aqui comentou sobre isso, a gente cruza com outras bases de dados, mas não é tão trivial. Tá? A gente tem dados bacanas com isso, mas se a gente puder ter essa declaração no formulário, vai ser mais rico ainda o tipo de dado que a gente vai obter. Bom, a gente vai publicar no que vem esse ano, um caderno especial de PI e gênero no âmbito das estatísticas de PI do INPI, dos pedidos de PI, né? Então, todas as estatísticas vão sair com a desagregação por gênero, tá? Isso aqui, trazendo em primeira mão essa novidade, é um trabalho que já está sendo feito. A gente vai continuar o nosso programa de mentoria para grupos minorizados, então a gente vai fazer uma segunda rodada nos 2 programas que a gente já trabalhou, que é o Empreendedoras Tech e o Mulheres e Negócios Internacionais, e aí a gente agora está querendo se inserir também numa mentoria para engenheiras pretas, tá? Não posso dar mais spoiler disso aqui, mas vamos lá, a gente vai começar a inserir a interseccionalidade no nosso programa de mentoria. A gente vai trazer a página do comitê para o portal do NPI. Hoje, a gente tem uma página na intranet bastante robusta de tudo que a gente fez, mas a gente não colocou isso para fora, e a gente precisa mostrar para fora o que a gente tem feito, né? Então, tem muito material, ele é um repositório rico de informação que vocês vão poder consultar. A gente vai promover, e já promoveu, alguns eventos na área de propriedade intelectual, diversidade e inclusão, tá? Bom, a gente apoiou, né, já o primeiro seminário, desculpa, o segundo seminário internacional de mulheres na PI, né, que foi promovido pela rede IP Female, da qual eu faço parte, né? A gente vai ter eventos para pessoas negras, voltado para pessoas negras e PI, também para a comunidade LGBTQIAPN+, e nós vamos sediar a 6ª reunião regional da OMP sobre PI e equidade de gênero no Rio de Janeiro, tá? Então, isso tudo vai acontecer nesse ano. E, por fim, a gente tem a previsão de uma campanha de conscientização interna para o NPI e também um curso de linguagem inclusiva para os gestores do NPI, que a gente sabe que também é necessário. Eu vou pular isso aqui, depois a gente pode falar um pouquinho das lições aprendidas com o comitê, bem interessante, mas assim, eu não quero ultrapassar meu tempo. Quero colocar aqui o link das publicações internacionais que o comitê fez, para vocês conhecerem um pouco mais em detalhes o trabalho do comitê, tá? Agradecer à equipe as 24 pessoas que compunham o comitê, a formação anterior comigo, a Larissa Ormai, que coordenou comigo o comitê de forma brilhante, e dar as boas-vindas aos 18 novos membros que vão fazer toda a diferença aí na continuidade dos trabalhos do comitê. Muito obrigada. A gente que agradece. A gente sabia que esse painel tempo ia ser uma questão, mas era importante trazer diferentes visões dos diferentes escritórios, não só do INPI brasileiro, mas também de escritórios da região e do SPTO. Gente, temos tempo para uma pergunta, por favor. Uma, que a gente já estourou o tempo aqui. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? É uma perguntinha só, pode fazer pelo chat também, tá? Ninguém quer fazer. Ó, estão dando parabéns aqui às palestrantes, né? Infelizmente a Denise teve que sair por conta de um compromisso que ela tinha, mas eu acho que ela trouxe bastante conteúdo. A Denise, eu posso colocar aqui no chat o contato dela, mas na apresentação que ela fez, que vai ficar disponível na plataforma, também tem um contato, né? Lembrando que a Denise, ela, ela é do INAP, chileno, né? Eu vou colocar aqui o contato dela para vocês acessarem. Gente, se ninguém tiver uma pergunta, a Narcis também, do INAP,
Ela pode colocar depois aqui o contato dela, também tem na apresentação, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a situação na República Dominicana. Então, se ninguém tem pergunta, eu vou fazer uma, que eu acho que talvez seja um grande tópico para quem trabalha com diversidade e inclusão, que é o backlash. Toda vez que se faz alguma ação para a diversidade e para a inclusão, muitas vezes grupos que não são minorizados se colocam na posição de, estão me ensinando. E eu queria perguntar às palestrantes se elas vivenciaram esse tipo de situação nos seus respectivos escritórios. Mas, gente, por favor, respostas curtas, porque já estouramos aqui o tempo, bem curtinhas. Posso fazer Rafaela, um brevíssimo comentário. Não tenho informação, Aline, especificamente com essas ações. Quero entender que são ações, antes de mais nada, educacionais, que atingem grupos que em outros contextos talvez não tenham acesso tanto a essas informações, mas posso até verificar com os colegas que lideram um programa para dar uma resposta mais precisa para você. Obrigada pela importante pergunta. Aline, eu queria que você só repetisse, porque eu não sei, a minha internet deve ter falhado, porque ficou cortando, e aí eu não entendi direito a pergunta, tá? Tá, eu faço de novo a pergunta, então. Inclusive, se você quiser já responder, depois a gente passa para a Narcis para fechar. A pergunta sobre backlash. Quem trabalha com ações de inclusão, muitas vezes lida com backlash, que é a reação dos grupos que não são minorizados e que nessa condição, quando se faz alguma ação afirmativa, como um exame prioritário, ou ações voltadas a trazer grupos minorizados para o sistema, eles dizem que estão sendo discriminados. O INPI brasileiro sofreu algum tipo de backlash? Depois eu faço a pergunta para a Narcis. A UNAP teve algum problema de backlash? Por favor, Rafaela. Olha, em termos assim, de ação externa de produtos e serviços que a gente tenha colocado para fora e tenha gerado esse tipo de repercussão, não, tá? Eu, na qualidade de coordenadora do comitê, não recebi nenhum tipo de ação desse tipo, tá? De reclamação desse tipo. Mas a gente observa até assim, os próprios colegas mesmo, sabe, gente? Quando a gente traz essa temática para a pauta, e isso não é uma questão do INPI, tá? É uma questão geral. As pessoas perguntam, mas por que mulheres? Por que ter um programa específico para mulheres, né? A gente teve aqui a oportunidade de ter a Renata Malheiros falando exatamente sobre isso. Ela começa a palestra dela exatamente falando sobre isso, né? Por que a gente ter um programa específico para pessoas negras, né? Então, assim, existe essa questão, tá? Na prática, quando a gente tenta propor isso. O que eu observo é que, às vezes, assim, acho que uma grande forma de contraponto a essa questão é a gente mostrar os dados, tá? Porque com os dados fica muito difícil esse tipo de comportamento. Quando a gente só faz o discurso, fica parecendo algo ideológico, ou eu acho isso, fulano acha aquilo. Então, às vezes, eu fico dizendo que a gente precisa mostrar aquilo que, para quem tem lugar de fala, é óbvio, né? Então, eu, como mulher branca, tenho as minhas percepções do sistema, do quanto a gente é excluído em muitas ações, né? E o que a gente passa na nossa trajetória. Uma mulher negra, ou uma mulher negra que seja uma pessoa com deficiência, né? Que ela tenha outras interseccionalidades, vai ter outro tipo de percepção. E, às vezes, a gente precisa mostrar isso com casos, com exemplos, com dados, tá? Então, às vezes, eu vejo muito isso. As pessoas falam assim, mas precisa mostrar esse dado? Precisa. Porque aquilo que parece óbvio para quem está no lugar de fala, não é óbvio para muita gente. Então, quando a gente contextualiza a nossa fala com dados concretos, e aí a importância da gente gerar os dados, a gente ajuda a desconstruir o backlash, tá? E é claro,
a gente poder mostrar, vamos dizer, cases de sucesso, ou seja, implementa uma ação afirmativa, médico indicador e mostra o resultado da inclusão, né, daquele determinado grupo minorizado. Super importante isso, né? E a sensibilização permanente, que é algo que é uma medida de mais médio e longo prazo. A gente não consegue, com a sensibilização, mudar o cenário de hoje para amanhã, tá? Rapidinho, para não tomar... Narcis. No sé si sería posible hacerme la pregunta en español. Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando uno empieza acciones para la inclusión, suele escuchar cosas como, ¿por qué mujeres? ¿Por qué este grupo y no aquel? Entonces, nos gustaría saber si la ONAPI ha escuchado esa clase de reclamación. Sí, bueno, sobre todo en los últimos años, donde desde OMPI han, digamos, fomentado iniciativas para mujeres, muchas iniciativas para mujeres. De hecho, el año pasado, el Día de la Propiedad Intelectual, su lema fue sobre mujeres. Sí, hemos escuchado esos comentarios, pero nosotros no tenemos iniciativas solamente para mujeres, tenemos iniciativas para jóvenes, tenemos iniciativas para niños, tenemos iniciativas para artesanos, tenemos iniciativas para todos aquellos grupos que entendemos que están limitados para acceder a los derechos de propiedad industrial. Exclusivamente. Bueno, porque nuestras estadísticas reflejan que los hombres son la mayoría en emprendimientos, son mayoría en patentes, son mayoría en marcas. Entonces entendemos que no necesitamos fomentar la participación de los hombres en estos temas. Entonces, por eso fomentamos la participación de aquellos grupos que entendemos que sí necesitan acceder y conocer los derechos de propiedad industrial. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras estamos más que con el tiempo. Un gusto tenerlo con nosotros, Narcis. Es una gran oportunidad de cambiar las experiencias de las oficinas. Y bueno, también me gustaría agradecer a Maria Beatriz, Rafaela, Denise, que teve que sair, e agradecer a todos que ficaram até o final aqui com a gente. Amanhã, de novo, 9 horas da manhã, horário do Brasil, estaremos aqui. E os slides de todas as apresentações de hoje vão ficar disponíveis na plataforma, assim como a gravação. Peço desculpas por, de novo, estourar o horário, mas a gente teve alguns probleminhas técnicos. Quem não conseguiu pegar o final vai conseguir pegar a gravação. Isabela, por favor. Obrigada, Aline. Fala rapidinho. Muchísimas gracias a las tres, a las cuatro con Denise, ¿no? Por haber aceptado presentar. Perdón. Yo estoy muy contenta, especialmente, Narcis, porque yo estuve en el inicio de la academia de la ONAPI y entonces muy, muy feliz de que 12 años después la academia siga tan actuante junto à sociedade, não? E muito obrigada, Rafaela, também. A gente está junta, né, no mesmo barco, já nessa trincheira de propriedade intelectual aí há muito tempo, perdão, do comitê de gênero, né? A gente viu ele surgindo também. Beatriz, obrigada por todo o apoio que o USPTO também entrega, né, para o país aqui, para os brasileiros também, e toda essa facilitação que vocês fazem, né, para os depositantes, para os empresários nacionais. Então, muito obrigada a todos e desculpem por a gente ter se excedido um pouquinho no tempo, né? Mas acho que nem eu nem a Aline ficamos com coragem de ficar reduzindo o tempo de ninguém, né? Depois vocês veem assim no Seduc, né? Muito obrigada. Até amanhã. Graças, Narcis.
Obrigada, Rafaela. Obrigada, Bia. Obrigada, Isabela. E seguimos com o curso. Tchau, tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Música